Saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Talk, o Moço FinDev, que é um espaço da plataforma Finanças para o Desenvolvimento Sustentável, e trazemos para esta edição Nassa Nyondol, ela que é coordenadora do Fundo de Resiliência, a quem desde já agradeço por ter aceito o nosso convite e saúdo. Muito bom dia, Nância, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Cromildo, pelo convite. Nância Macarinha Nhondole, coordenadora do Fundo de Resiliência para micro, pequenas e médias empresas. Muito bem, começamos mesmo por aí. O que é este Fundo de Resiliência para micro, pequenas e médias empresas? Pode, em linhas gerais, nos explicar o que é este fundo? Pode. Bom, o Fundo de Resiliência para micro, pequenas e médias empresas é uma linha de financiamento que foi concebida para conceder financiamento combinado com assistência técnica para micro, pequenas e médias empresas nas regiões que foram afetadas pelas calamidades naturais, mas também nas regiões que foram afetadas pelo Covid. Bom, o fundo é de abrangência nacional, mas com maior prioridade para as regiões que foram afetadas pelas calamidades. Quais calamidades? No desenho inicial do fundo, priorizamos até então as regiões que foram afetadas pelo ciclone Idai e Kenneth. Então, falamos basicamente da província de Manica, Sofala, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia. Creio que essas sejam as regiões prioritárias. De onde é que surge este fundo? De quem é o fundo? Qual é portanto, quem financia o fundo? Quem investiu no fundo? Este fundo é financiado pela USAID e tem a comparticipação da GAP. É um fundo de cerca de 4,5 milhões de dólares, sendo que a GAP comparticipa com 500 mil dólares. O fundo é um fundo rotativo e espera-se com que ele possa crescer para não cobrir somente as calamidades que foram o desenho inicial deste fundo, porque temos consciência de que não só o fundo, o ciclone Idai e Kenneth, mas vimos que de lá até aqui tivemos cerca de mais 5 e tivemos agora recentemente um que está a assolar a zona norte. Então, a ideia é garantir que ele seja sustentável para podermos fazer face a estas circunstâncias que não são esperadas, mas que de alguma forma têm afetado o nosso país. E está a ser sustentável? Há quanto tempo o fundo foi lançado e qual é o seu horizonte temporal, a sua duração? Com a assistência da USAID, o fundo iniciou em janeiro de 2023 e teremos o acompanhamento, vamos assim dizer, até maio de 2025. Mas, como disse, é um fundo rotativo e buscamos garantir a sustentabilidade e também atrair novos parceiros para garantir com que haja um crescimento do fundo e também maior cobertura para fazer face a estas calamidades. Nestas regiões a que fez referência, quem pode aceder a este fundo? Qualquer empresa, qualquer indivíduo? Portanto, qual é o vosso grupo-alvo nestas regiões que foram escolhidas pelo fundo para a sua atuação? O fundo faz cobertura, na sua maioria, a empresários ou indivíduos que estejam no setor de agricultura e sistemas alimentares. Este é o nosso setor prioritário, mas não deixamos de financiar a outros setores, porque sabemos que um complementa o outro. Então, não olhamos somente para este subsetor da agricultura e sistemas, mas também outros serviços, que sejam carpintaria, vamos lá, venda de combustíveis, entre outros setores que
também, de alguma forma, influenciam para o desenvolvimento econômico das regiões, porque nós não falamos de empresas ou indivíduos que estejam a fazer negócios que foram afetados diretamente, mas que estejam inseridos na zona onde, de alguma forma, foi afetado, para criar o desenvolvimento e garantirmos que haja sustentabilidade nas regiões. Qual a diferença deste fundo de outros créditos disponíveis no mercado? Por que é que este fundo, ou em que medida este fundo faz diferença na vida desses empresários destas regiões a que vimos nos referindo? Bom, o nosso maior diferencial, e quero acreditar que não seja somente do Fundo de Resiliência, mas dos produtos que nós temos aqui na GAP, é a taxa de juro, que é, vamos lá, não posso dizer competitiva, mas é completamente acessível para os empresários que querem ter acesso ao financiamento, porque as nossas taxas variam de 9% a 15% e nós priorizamos mais a mulheres e jovens. Nesse caso, as mulheres e jovens têm garantida a taxa de 9%, primeiro porque nós sabemos que é um grupo que tem limitações de ter acesso a garantias. E muitas das instituições, um dos principais critérios é ter garantias para poder ter acesso ao financiamento. Então, nós temos esta taxa, mas também temos produtos desenhados que têm garantias flexíveis, que é para assegurarmos que estas mulheres, estes jovens tenham a possibilidade de aceder ao fundo e também desenvolverem os seus negócios. O que é que são estas garantias flexíveis, por um lado, e por outro, quer perceber os 9% de taxa de juros que refere-se são anuais? Sim, os 9% são anuais. Garantias flexíveis, nós assumimos primeiro aquilo que será o objeto do financiamento, nós podemos usar como garantia. Vamos lá, vamos assumir que ele quer comprar uma máquina de produção de sumo, vamos assim dizer. Então, podemos usar aquela máquina que vai ser objeto do financiamento como garantia. Mas também agora introduzimos os seguros, que de alguma forma asseguram com que não precisem ter garantias assim reais, mas tem a cobertura do seguro que facilita de alguma forma este processo. Estas modalidades a que se refere, dos seguros flexíveis, das garantias flexíveis de seguros, são para todos os segmentos ou só são para mulher e para jovem? São para todos os segmentos, não necessariamente para mulheres e jovens. Disse aqui que trata-se de um fundo rotativo, o que implica que o nível de retorno dos financiamentos tem que ser elevado para que mais empresas e mais pessoas possam se beneficiar. Num país cujo um dos dilemas do sistema financeiro a taxa de juros, o nível de crédito mal parado. Como é que está o desempenho do fundo? Bom, o desempenho do fundo está satisfatório, porque, como referi no princípio, nós temos a combinação da assistência técnica e o financiamento. A assistência técnica, de alguma forma, é para fazermos o acompanhamento destes negócios que nós temos financiado, e também assegurar com que estejamos próximos para garantir o retorno do fundo, porque é importante sensibilizar aos empresários que o nosso sistema só pode funcionar da melhor maneira se nós fazermos ou tivermos a responsabilidade daquilo que é nossa responsabilidade, que é ter acesso ao financiamento e fazer o pagamento devido. Mas mais do que isso também é consciencializar a eles que se fazem um retorno podem ter mais. Então, de alguma forma, vamos tentando transmitir este conhecimento ou esta necessidade de ter a responsabilidade do que é ter acesso a um financiamento e a necessidade de fazer os pagamentos devidos. Portanto, tanto os jovens quanto as mulheres também têm este desempenho satisfatório nos reembolsos. Quero falar da particularidade dos jovens neste fundo. Qual é a percentagem que vocês dedicam o fundo aos jovens, mulheres, ou eles concorrem em igualdade circunstancial com os outros segmentos? Bom, um dos principais indicadores para este fundo é que, do total que nós temos a financiar,
20% pelo menos tem que ser jovens e 30% mulheres. E nós estamos satisfeitos com os nossos indicadores, porque dos 1.470 beneficiários que nós temos até então, 24% são jovens. E importa realçar que para este fundo, jovens são até 29 anos. E esse também é um grande desafio, porque nós temos consciência de que no nosso país, com 29 anos, nós ainda estamos a entrar para uma fase em que estamos a começar a ter noção do que é fazer negócio. Então, este foi um grande desafio, mas estamos a superar, porque estamos com 24% contra os 20% que eram previstos, e 30% para mulheres, que é também o que está previsto para o fundo. Que tipo de negócios vocês têm estado a financiar nos jovens? Só faço essa questão porque, conforme disse, os jovens ainda estão, até essa idade, 29 anos, estão numa fase de redefinir ou de se definirem. Que tipo de negócios os jovens têm feito? Bom, porque nós estamos a nível nacional, temos um bocadinho de todos os setores, mas na sua maioria, lá para a Zona Norte, é mais comercialização agrícola, porque é o prato forte, né? Mas temos também serviços como comércio geral, como é que é gestão de finanças móveis, salões de beleza, entre outros. A assistência técnica, em que consiste? Para além deste acompanhamento de fazer os negócios, dão capacitações? Como é que funciona isto? Sim, a assistência técnica primeiro consiste no acompanhamento durante o processo de submissão das suas propostas de financiamento. Este processo exige documentação específica e muitos destes não têm, às vezes, os seus negócios legalizados, não sabem onde tratar ou averbar os seus documentos para poderem fazer a submissão, não tem um plano de negócio estruturado e aceitável para o sistema financeiro. Então, temos esta pré-assistência, que é para poder permitir com que eles tenham acesso aos recursos. Depois, temos a assistência pós-financiamento, que é, olhamos mais para os aspectos ligados a marketing, registros de entradas e saídas, olhamos também para aspectos ligados à organização dos seus locais, onde tem os seus empreendimentos, organização dos seus produtos, aspectos que de alguma forma nós vamos negligenciando ou porque não temos conhecimento, achamos que não afetam naquilo que é a gestão do nosso negócio. Então, vamos tentando dar assistência nestes aspectos. E nas mulheres? Mesma coisa? Tanto para os homens, adultos, jovens, garantimos assistência a todos os níveis. Okay. Quais são os números assim gerais que pode partilhar connosco do Resiliência desde o seu lançamento? Quantos financiados por regiões, por províncias, para vermos se o impacto de fato está a ser o desejado? Ok. Nós temos até então 1.470 beneficiários. E desculpa interromper, tinham alguma meta? Sim, temos uma meta, não tínhamos. Temos uma meta de quase 2.200 beneficiários até maio de 2025. Estamos agora em novembro de 2024 e temos 1.470 beneficiários já financiados, dos quais 24% são jovens e 30% mulheres. Em termos de montantes, já conseguimos financiar cerca de, vamos falar em dólares, né? Porque sendo financiamento da USAID de cerca de 3,8 milhões de dólares já foram aplicados em financiamento. Onde é que as pessoas, onde é que os jovens, onde é que os empresários têm informação sobre o fundo? De que forma vocês levam fundo a este vosso grupo-alvo? Onde é que as pessoas têm acesso à informação? Como é que é feito? O interessado, como é que pode chegar a vós e ter acesso aos benefícios que este fundo
se predispõe a oferecer? Bom, como acho que é sabido, a GAP tem uma rede a nível nacional e temos 14 ou 15 delegações em todas as províncias. E acho que a base começa daí. Todos os beneficiários podem ter acesso a mais informações, primeiro a nível das nossas delegações, depois temos as nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, mesmo LinkedIn, onde é feita a divulgação das linhas de financiamento ou dos serviços que a GAP tem disponíveis, e o Fundo de Resiliência também tem os seus detalhes partilhados nas redes sociais, mas tendo em conta que nós também estamos nas regiões, vamos lá, nas zonas rurais, fazemos também uso das rádios comunitárias para publicitar os nossos serviços e tentar assegurar com que todos os segmentos tenham acesso à informação. Partilhamos também estas informações nas feiras locais, nas feiras nacionais e demais. Ok. Algo mais que eu não tenha perguntado sobre o fundo que lhe interessa partilhar com os nossos amigos do outro lado? Bom, talvez só repisar que este é um fundo rotativo e visa desenvolver os negócios em todas as regiões que foram afetadas pelos ciclones e também pelo Covid, mas também talvez chamar a atenção dos financiadores para dizer que este fundo não é fechado ao ZEID, mas a todos aqueles que têm interesse em investir em negócios em Moçambique e nas regiões que de alguma forma vão sendo afetados não só por aqueles, o ciclone Idai e Kenneth, mas pelos outros ciclones que vieram assolar as nossas regiões. Então, estamos abertos a receber fundos adicionais para garantirmos maior abrangência e também a setores que de alguma forma não sejam contemplados no Fundo de Resiliência. E obrigada. Muito obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou. Conforme disse no princípio, hoje a conversa foi com Nácia Macarinha Nhondol, ela que é coordenadora do Fundo de Resiliência para Micro, Pequenas e Médias Empresas, um fundo lançado pela USAID e pela GAP, que visa apoiar as regiões afetadas por ciclones, calamidades naturais e pela Covid-19. Muito obrigado e até o próximo episódio.